A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. Estamos chegando então com a nossa reportagem especial de hoje. Estamos aqui no Colégio Estadual São Cepé, que no último dia 7 de maio completou 54 anos de existência. Nós estamos aqui com o diretor Fernando Vasconcelos, diretor do SES, e para contar um pouco dessa história. Muitas gerações passaram por aqui, muitas pessoas fizeram a sua vida escolar e daqui se encaminharam para a sua vida profissional. Tudo bem, Fernando? Prazer em estar conosco aqui. Bom dia, Garcia. Bom dia a todos que nos assistem pela JG TV. Nesse dia chuvoso aqui também, Garcia, em São Cepé, nessa sexta-feira, te recebendo e contando um pouquinho do aniversário do colégio de 54 anos. Garcia, eu acho que o SES ele tem uma marca realmente que é entrar nas casas das pessoas, nas vidas das pessoas, porque a gente tem hoje uma gama de profissionais que são oriundos aqui do Colégio Estadual São Cepé. Então a gente começou a confraternização desse ano, dos 54 anos, já programando as festividades dos 55 que acontecerão no ano de 2026, no ano que vem. Então a gente, de 5 em 5 anos, a gente sempre faz uma programação um pouco mais robusta. E nesse sentido, o SES, então, ele vai buscar esses personagens, essas figuras, esses profissionais que por aqui passaram para contar um pouquinho dessa história, dessa escola que nasceu lá em 1971, que nasceu com um esforço coletivo ali para trazer uma escola voltada a ser técnica, né? Naquela época científica, como se dizia, por isso que até hoje os mais antigos têm o carinhoso apelido de científico. Depois, posteriormente, o segundo grau e, atualmente, o ensino médio, que acolhem hoje esses alunos que lá em 71 a gente tinha em torno de 3 turmas de 90 alunos no total. Hoje a gente chega aqui com um total de quase 450 alunos atendidos aí manhã, tarde e noite pela essa equipe de professores e funcionários. Pois é, eu ia te perguntar sobre essa estrutura. Então, esse número é de alunos, né? E o quadro de professores, funcionários, como é que é a estrutura da escola? A estrutura da escola hoje, Garcia, ela está completa, tá? Então a gente sempre inicia o ano letivo, como qualquer outra escola pública, seja municipal ou estadual, sempre com o quadro é uma das coisas que mais movimentam o início do ano letivo, para a gente conseguir encaixar todos os professores, cumprir com a carga horária necessária mínima ali, e agora a gente está com esse quadro completo aqui no colégio. Então a gente tem uma equipe aí formada com 39 profissionais da área da educação, né? Então professores, e mais 8 funcionários trabalhando na escola, da secretaria até a infraestrutura da escola. A escola atua hoje em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Pela manhã a gente tem aí a professora Lucélia Brum como vice-diretora, à tarde a gente tem a professora Fabiane Argenta como vice-diretora e à noite a professora Luana Montanher como nossa vice-diretora. E eu estou na direção geral da escola, junto com uma equipe de orientadores, coordenadores pedagógicos, secretaria, infraestrutura, enfim, fazendo com que esses alunos, esses 450 alunos aí, sejam atendidos de segunda a sexta-feira nos 3 turnos de atendimento. Certo. A estrutura física da escola hoje, ela mantém o que é necessário e o que dá para destacar? Garcia, o que eu vou dizer? Eu vou dizer aquilo que todo gestor gosta, né? A gente sempre precisa mais, a gente quer mais e a gente enxerga as potencialidades e aquilo que a gente está necessitando no momento. Então hoje, se a gente avaliar a estrutura da escola, ontem nós fazíamos ainda essa avaliação aqui na escola, a gente é uma escola privilegiada. Primeiro, por ter uma infraestrutura. A gente não tem salas de aula que alaguem, a gente não tem salas de aula que chovem dentro, a gente, querendo ou não, tem ar-condicionado em todas as salas de aula ali. Claro que a gente luta agora por um transformador próprio para dar conta, que a gente sabe que no verão todas as máquinas ligadas fazem com que haja queda de luz, então a gente está nessa busca, já foi encaminhado essa solicitação. Hoje o nosso grande foco de busca realmente são para a qualificação do espaço da quadra do SES, que é antiga desde a minha época de estudante aqui no SES. A gente busca melhorar ela porque os alunos usam muito, né? E fora os outros eventos que a escola realiza que também necessitariam, mas a gente entende também que o Estado ele tem 2.300 escolas para atender e o SES também está nessa fila aí de prioridades. E outra alteração que a gente conseguiu fazer esse ano foi a troca de localização da cozinha da escola.
que antes era junto aqui no antigo laboratório, a gente desceu ela lá para a parte inferior da escola, porque lá a gente já enxerga, visualiza a complementação de uma obra ali para fazer um refeitório, que hoje a escola também não tem um refeitório. Mas são essas ideias, Garcia. Então, a própria sala de informática, a gente já está num trabalho de alterar ela, porque ela foi ficando obsoleta. Então, hoje o Estado trabalha maciçamente com os Chromebooks, então que são notebooks aí da Google, então que eles vão tomando esse espaço, eles são móveis, né? Então a gente vai trabalhar com uma sala mais modulada, de acordo com o perfil. Hoje a gente está com uma obra aqui também no auditório, reformulando o auditório da escola, e nos próximos meses aí a nossa ideia é a implementação de projetor multimídia, os data shows, como costumam dizer, em cada sala de aula, para também evitar essa perda de tempo de deslocamento para o auditório e o aluno realmente estando em sala de aula. Então essa é a perspectiva em infraestrutura da escola. Também aqui ao lado, né, então em algumas parcerias ali, a gente já abriu o muro da escola aqui quase em frente à Rede Vivo, né, para poder limpar, fazer a terraplanagem daquele terreno ali, porque é onde a gente visualiza já a construção de um espaço de vôlei de areia, de beach tênis, para a gurizada realmente fazer a sua integração no contraturno da escola. Fernando, e a qualidade do ensino do SESTO tem esse levantamento? Porque a gente sabe que quem termina aqui, lógico, também faz o seu cursinho de vestibular, enfim, busca também, né, durante o período para ingressar na universidade. O percentual de aprovação aqui de alunos do SESTO? Garcia, felizmente, todos os anos a gente tem uma quantidade bem significativa de alunos que vão sendo aprovados, né, tanto nas particulares quanto na própria Universidade Federal de Santa Maria, que é sempre o nosso satélite aqui de São Cepé. Mas o que a gente está batendo em cima e que naturalmente vai melhorar essa quantidade de alunos aprovados é realmente no IDEB, o Índice de Educação Básica, que a gente precisa realmente discutir, e a gente tem feito isso desde fevereiro da nossa primeira jornada de formação ali. O IDEB ele é medido aí pela proeficiência, né, e fluxo. Quer dizer, o aluno ele tem que saber bastante língua portuguesa, matemática e também não reprovar, certo? Então, as duas coisas têm que andarem juntas. Não adianta ter só aprovação se não tiver proficiência. Então, quem é que mede isso? Então, a gente tem essa medida através aí das avaliações externas. Esse ano a gente vai ter a aplicação aí tanto do SAEB quanto do SAERS, que é uma prova voltada ao ensino gaúcho aqui. Então, esses índices vão condicionando o nosso trabalho aqui dentro. E para isso também a nossa equipe, quando assumiu aqui em 1º de janeiro na escola, também colocou como meta melhorar esse IDEB aí. Hoje a gente está à frente no IDEB do Rio Grande do Sul e muito à frente também em relação ao próprio Brasil. O problema é que ainda é pouco. Então hoje, se a gente fosse nivelar os nossos alunos numa escala de 1 a 10, eles estão no nível 3. Então, quer dizer, a gente pode muito mais porque a gente conhece o potencial deles. O grande desafio é convencer esses alunos também a colocarem disposição de fazer essa prova. Porque no dia que vem ser feita essa prova, eles sabem que é uma avaliação externa, eles não desprendem tanta energia em fazer. Isso também é uma condicionante que a gente vai fazer. A gente entrou aqui desde o primeiro dia com essa vontade de fechar o quadro de professores, ter as atividades voltadas em sala de aula especificamente, e também, ao mesmo tempo, ofertar para esses alunos formas de integração. Então, a gente acredita que a escola realmente é isso, né? Então, a gente tem um resultado aí de anos, que é a própria Gincosés, mas a gente entende também que o aluno precisa estar na sala de aula, ter os conhecimentos básicos lá da língua portuguesa, da matemática, da química, da física, para poder depois gerenciar tudo isso, fazer a sua prova de avaliação, fazer um Enem da vida e ter opções de escolha para o mundo do trabalho, para o mundo acadêmico, para a vida dele. Então o estudante de ensino médio, ele entra nesse universo e a gente retoma algumas estratégias aqui dentro da escola realmente para que ele entenda isso. Então, para colocar o SES de novo realmente nesse caminho de melhora do IDEB. Tu falou em Gincosés, né? Gincosés sai de novo, vai estar no projeto da tua gestão e mais alguma novidade até o final do ano? Ou o grande foco vai ser a Gincosés e já tem data, já tem período definido? Já, Garcia. Então a gente tem um calendário, até convido as pessoas, usando as tuas redes sociais aqui, convido as pessoas a seguirem ali o Colégio São Cepé no Instagram, principalmente, onde a gente dinamiza todas essas informações, além de divulgar o Jornal do Garcia também, as principais estratégicas, aquelas que fogem da seara pedagógica, digamos assim. Então, nós temos ali a Gincosés, que é o próximo macro-evento que a gente vai ter. Então, no período de julho, ele sempre antecedendo as férias escolares, que aí depois eles
entram naquele recesso ali de 15 dias e desopilam um pouco. Mas também a gente tem algumas atividades agora, por exemplo, no mês de junho a gente tem aí a própria festa junina, a gente vai trazer também o formato do BRH Day, que a gente levou para o município, a gente traz para a escola também, porque cabe aqui dentro. E depois a gente oferece ainda outras atividades. No mês de agosto a gente tem algumas surpresas no mês do estudante, que vai ser uma atividade diferenciada para eles ali. E depois a gente começa também a trabalhar, nesse meio desse período aí, a preparação deles para o Enem. Então isso é um trabalho contínuo desde o início do ano, obviamente, mas com essa melhora do auditório. Em outubro a gente tem o que a gente chama de Simula, que é um simulado ofertado para os alunos da escola, principalmente do terceiro ano. Então a gente quer trabalhar algumas oficinas, inclusive com profissionais também da região, renomados, que venham trazer um gás novo para que eles cheguem lá na sua prova com mais certeza. Então também a gente vai ter isso. Fora os movimentos de Copa Sesc, a gente já passou pelo movimento do vôlei, a gente tem o handebol, depois vai ter ali o Integra SES no mês também de agosto, que aí já vai para o lado mais do beach tênis e do vôlei, que é uma integração com as famílias. Então a gente já fez um primeiro Integra lá em fevereiro, onde a gente fazia a parte informativa, então a gente lotou o Clube do Comércio, numa sexta-feira, inclusive. Isso para nós foi um ponto bastante positivo para a gestão. E agora a gente caminha aí para o segundo Integra, que é integrativo com as famílias, com jogos em agosto. E depois a gente vai fazer o Integra cultural festivo lá depois das provas de novembro. Então o calendário do colégio ele é rico, a gente tem uma demanda bastante grande, então é importante essa divulgação com vocês, porque a gente trabalha muito vinculado à 8ª Coordenadoria Regional de Educação, e o Estado, a própria SEDUC, que é a Secretaria de Educação, ela nos repassa diariamente uma série de atividades. Então, todo dia, a gente tem ali no mínimo 5 e-mails com tabelas, com planilhas para responder. Fora isso, toda a atividade da escola, a organização das turmas. Então, muito se deve também ao trabalho incansável das nossas colegas vice-diretoras. Tá bom. Fernando, um abraço, abraçando a ti, abraço todos os professores. Eu estudei aqui, para mim é um orgulho muito grande. Fui presidente do Grêmio Estudantil também dessa escola. Abraço a ti, abraçando então os demais professores, ex-professores. Te agradeço pela presença aqui na nossa reportagem. Muito obrigado, Garcia, e pra gente que fez parte dessa história que é muito significativo retornar. Eu retornei aqui depois de aluno, retornei como professor em 2011, saí, voltei e sempre sei que esse espaço é um espaço que vai acolher, seja como aluno, seja como pai de aluno ou familiar de aluno. Então o SESTA convida a participar junto contigo das próximas atividades e está sempre com as portas abertas aí para ideias novas. Muito obrigado e um excelente final de semana. Obrigado. Fernando Vasconcelos, diretor do SES, então, falando aí dos 54 anos desse importante educandário de São Cepé. Você conferiu reportagem especial JGTV. Arrozinho bem saltinho, Do Sudeste ao Maranhão, feito com todo carinho. Do Sul ao Norte faz sucessão. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, é arroz cepé. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, que bom que é. Arroz Cepé, em todas as mesas de todo o Brasil. Em São Cepé, Posto Avenida, 4 anos, atendimento 24 horas. Trabalhamos com a marca Petrobras, o que garante a entrega de um produto de qualidade para melhor desempenho do seu veículo, trator ou máquina agrícola. No Posto Avenida você encontra tudo o que um posto de combustível oferece: atendimento e qualidade, com a tradição da família Heinsten. Temos óleo diesel S10 e S500, com a garantia da Petrobras. Posto Avenida, Avenida Getúlio Vargas, em São Cepé. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Você acompanhou JG News,
Jornalismo com credibilidade.